Olá, alunos! Hoje vamos trabalhar na unidade 1, Fábula em prosa e em verso. Leitura 1. Fábula em prosa. A cigarra e as formigas. Fábulas de Esopo. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. Depois da nossa leitura, vamos entender as principais características de uma fábula. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional, imaginária, e que usa alegoria. Alegoria são pensamentos, ideias, qualidades de forma figurada, para construir os seus sentidos. Os animais, que são os personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia e etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. Agora, iremos entender a estrutura de uma fábula. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início, apresentamos as personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. Por fim, criamos um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia. E lembre-se do título. As fábulas podem ser escritas em prosa, ou seja, textos em parágrafos, ou em versos. Os títulos geralmente fazem referências às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. Você deve agora estar se perguntando o que é um discurso direto. O discurso direto é a reprodução da maneira direta da fala dos personagens, introduzidas por travessão. Mas, professora, o que é travessão? Aquele tracinho na horizontal que fica antes da fala dos personagens. Essa é chamada de travessão.
Você pode voltar quantas vezes você quiser. Pode pausar e rever novamente. Não esqueça de dar like, de compartilhar e de ativar o sininho. Assim você ajuda a nossa professora. Até a próxima aula!